em 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler do versículo de número 11 até o 13. Todos acharam? Diz assim: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Vamos orar. Senhor, obrigado, Santo Deus, por Senhor existir, meu Pai. E acima de tudo, Deus, obrigado porque o Senhor, Pai, nos salvou para nós fazermos parte do Teu plano, Deus, do Teu propósito, Pai. E aqui está, Senhor, a Tua revelação, Deus. Aquilo que o Senhor revelou para nós. Ah, Senhor Jesus, como que essa palavra Tua, Deus, é como espada de dois gumes, Pai. Como é que ela rasga o nosso coração, Senhor. Como que ela esmiuça, Deus, um coração de pedra, Pai. Como que ela esclarece, Deus, todo pensamento, Deus, que está em trevas, Pai. Tua palavra é tão poderosa, Senhor, que ninguém pode impedir, Deus, da Tua palavra de agir, Senhor. Porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Pai. E aqui estamos, Senhor, nós, no dia de hoje, mais uma vez, Senhor. Como que é bom, Senhor, cultuar o Teu santo nome. Como que é bom louvar a Ti, Senhor. Como que isso é bom, Pai. Ah, Senhor Jesus, se todos sentissem, Senhor, essa maravilha, Pai, o mundo seria outro, Deus. Como que é bom ofertar com as nossas finanças. Mas aqui estamos nós, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Pai. Senhor Deus, o Senhor sabe, meu Pai, que o nosso coração é orgulhoso, Pai. Não deixe, Pai, que o nosso coração, com esse orgulho que ele é, venha impedir, Deus, da Tua palavra agir em nós, Senhor. Mas que nesta manhã, Deus, nosso orgulho, nosso coração possa ser totalmente, Deus, quebrado, Deus, desmuçado, Senhor, pela Tua graça, Senhor. Não queremos, Senhor, ouvir a Tua palavra, Pai, os Seus ensinamentos e continuar sendo a mesma pessoa, Senhor. Não, Pai. Que nós possamos, Senhor, ser transformados, Pai, andando, Senhor, segundo a Tua palavra, meu Pai. Por isso, Espírito Santo de Deus, precisamos de Ti. Porque sem o Senhor, nada poderemos fazer, Deus. Obrigado, Senhor. Ilumina nossa mente, aquece o nosso coração. Pois assim nós choramos e já Te agradecemos. Amém, Jesus. E amém, Deus. Podem se assentar, meus irmãos? Irmãos, como já foi falado há algum tempo, Paulo, ele está preso. Paulo, ele está numa masmorra, aonde que não vai sair dali a não ser para o martírio. E Paulo aqui, ele está incentivando a Timóteo, porque Timóteo, pelas dificuldades que estava encontrando lá em Éfeso, parece que Timóteo estava abandonando o seu chamado.
Então Paulo ele faz algumas lembranças de Timóteo. Ele lembra Timóteo que a fé de Timóteo não era fingida. Ele lembra Timóteo que a sua mãe e a sua avó eram umas mulheres fiéis que ensinaram as sagradas escrituras a ele. Ele vai lembrar Timóteo que ele próprio estava sofrendo por causa do evangelho. E ele vai lembrar Timóteo também que por mais que todos tinham abandonado o apóstolo Paulo, ele fala do Onesíforo, um homem cooperador que incansavelmente procurou o apóstolo Paulo até encontrá-lo. E depois de Paulo ele passar toda essa lembrança a Timóteo, falando para Timóteo: Timóteo, revive o dom que é em ti, Timóteo. Paulo agora ele aponta para Timóteo e fala: olha, tu, pois, Timóteo, fortifica-te na graça que está no Senhor Jesus. Combate, sofre como um bom soldado de Cristo. Seja como atleta. Seja como um lavrador. E agora, pondera, lembra, ou seja, pesquisa tudo aquilo que eu acabei de te falar. E Paulo ele vai falar para Timóteo: lembra do Senhor Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho, o qual estou sofrendo até algema. Mas eu não estou sofrendo por sofrer, eu estou sofrendo por causa dos eleitos, para que os eleitos venham ser salvos. Agora, depois de Paulo dar todo esse discurso, ele vai dar um discurso que alguns acreditam que essa palavra, ela se tornou canção na igreja primitiva. Quando ele fala fiel a esta palavra. Por que Paulo está falando fiel a esta palavra? Porque, irmão, a palavra de Deus, ela tem a marca do caráter de Deus. Deus é fiel. Se Deus é fiel, a sua palavra também é fiel. E o que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, esta palavra é fiel e ela não pode falhar, Timóteo. Ela não falha. E tem mais, irmãos. Deus, Ele zela para poder cumprir a sua palavra. Então, o que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, fiel a esta palavra. O que Paulo, ou o que o Espírito Santo está falando para nós? Fiel a esta palavra. Essa palavra que você lê toda manhã. Essa palavra, irmão, que você medita no domingo, que ouve aqui hoje. Essa palavra, ela é fiel. Porque aquele que se revelou através dessa palavra, ele é fiel para poder cumprir. Ele tem poder para poder cumprir. Eu não tenho poder para poder cumprir palavra. Você não tem poder para cumprir palavra. Mas Deus tem poder para cumprir palavra. Então, o primeiro ponto que Paulo está falando: Timóteo, fiel a esta palavra. E aqui, irmão, agora, Paulo, em 2 linhas, ele fala aquilo que é positivo, em 2 linhas ele vai falar sobre aquilo que é negativo. Ou seja, as 2 primeiras linhas, quando fala morremos, no versículo de número 11, no versículo 2, perseveramos, essas 2 linhas vão mostrar uma atitude de lealdade a Deus. E as outras 2 últimas vai demonstrar uma deslealdade a Deus. E é nisso que Paulo vai entrar agora para ensinar a Timóteo e a nós. Primeiro ponto que ele fala: se morremos com Ele, também viveremos com Ele.
uma, irmão, das doutrinas mais profunda e consoladora das Escrituras é a nossa união mística com Cristo. Se morremos, viveremos. Acompanhe comigo, irmão, esse texto aqui, olha, em Éfeso, capítulo de número 2, versículo 6. De repente, na nossa língua portuguesa, ela não dá muita importância, a gente não tem um aprofundamento sobre esse texto. Mas quando a gente estuda o significado de cada palavra que Paulo escreveu aqui, é muito interessante esse texto, irmão. Efésios capítulo 2, versículo 6. Olha o que diz. Acharam? Efésios 2, 6. Diz assim, ó. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Olha, essa palavra em Cristo. Essa palavra em aqui é F. E qual o significado dela? Ela é uma proposição. E qual é a ideia que ela vai carregar? A ideia que ela carrega é você estar dentro de uma maneira literal. É você estar totalmente envolvido. Então, quando Paulo está falando assim, olha, nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo, ele está falando que a gente está totalmente envolvido. Essa união mística que nós não entendemos, e de repente a nossa mente tem dificuldade de compreender. Paulo, ele está falando, quando ele fala em, essa preposição está falando o seguinte, olha, nós estamos totalmente envolvidos com Cristo. E o interessante é que Paulo, que nós estamos totalmente envolvidos com Cristo, não aqui, mas já lá nas regiões celestiais. Então essa união mística, irmão, é uma das doutrinas mais consoladoras que nós podemos ter, quando nós aprendemos. Porque o próprio Senhor Jesus, ele falou, todos os dias estarei com vocês, mas não só com a gente. Jesus, ele não está somente do nosso lado. A mão do Senhor não está somente em cima de nós, nos protegendo, não. Ele está dentro de nós, é isso que a palavra está falando. Nós estamos totalmente envolvidos com Ele. Então, se a igreja, se nós estamos totalmente envolvidos com Ele, nós morremos. Nós morremos. Morremos para nós, que é muito difícil, e viveremos para Ele, ou vivemos para Ele. Nessa palavra aqui, irmão, nessa primeira oração, quando fala assim, ó, se já morremos com Ele, aqui existe duas linhas de interpretações, as duas principais linhas de interpretações. A primeira, alguns vão interpretar que Paulo pode estar falando sobre morte, sobre martírio. Você morre por causa de Cristo, pela causa de Cristo você morre, você vai viver para Ele. Por quê? A gente vê que no versículo de número 3, capítulo 2 de 2 Timóteo, ele vai falar sobre sofrimento. No versículo de número 9 e 10, ele vai falar que ele está sendo como malfeitor, sofrendo como malfeitor. Por essa razão ele tudo suporta. Então alguns acreditam que vai por essa linha de interpretação, acredita que aqui Paulo está falando sobre morte física, sobre o mártir. A gente, irmão, vê que quando uma pessoa ela morre por causa de Cristo, ali é uma evidência que aquela pessoa ali morreu em Cristo e que vai reinar com Ele. Já é uma evidência. Quer ver? Abre comigo em Atos capítulo 5, versículos 55 e 56, por favor. Atos 7. Quando uma pessoa morre, quando um mártir ele morre, a esperança dele é a vida eterna. Mas nós, irmãos, nós não podemos compreender que nós
vamos obter a vida eterna após a morte. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina aqueles que creem em Jesus já possuem o quê? A vida eterna. A vida eterna ela não vai me alcançar depois da morte. Eu já possuo, eu já vivo a vida eterna. É isso que a Bíblia fala. Olha só em Atos capítulo 7, versículo 55, por favor. O primeiro mártir da história. Olha o que acontece. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então, quando o mártir ele morre por causa do Evangelho, por causa do Cristo, não por causa dele, mas por causa do Cristo. E qual é a segunda interpretação aqui? A segunda linha aqui, irmão, quando fala assim, ó, já morremos, a segunda linha, ela vai visar que todas as aflições que precedem nesta vida, né, o amor de Cristo, em harmonia com o seu exemplo, temos sido entregues à dor, às torturas e ao opróbrio. Ou seja, qual é o morrer aqui? O morrer aqui é a gente vivendo nesse mundo, morrendo para nós e vivendo para Cristo. Enquanto nós estamos aqui, nós perdemos a nossa vida e achamos a nossa vida onde? Em Cristo. Então, alguns acreditam que Paulo está falando sobre esse, quando morremos, é nesse sentido. E a maioria dos reformadores, eles vão acreditar que é nesse sentido, nessa segunda linha. Que enquanto nós estamos aqui, enquanto a morte não nos alcançou, nós estamos morrendo para nós mesmos, morrendo para o pecado, morrendo para as influências mundanas, morrendo para a estratégia do diabo, morrendo para tudo isso, mas vivendo para quem? Para Deus. Então, quando nós morremos, aí Paulo, também viveremos com Ele. Quando nós morremos, com Ele. Quando nós vivemos, com Ele. Por isso, irmão, não existe, é impossível, entenda bem, é impossível. Se um dia a graça de Cristo me alcançou, e como nós lemos lá em Efésios capítulo 2, versículo 6, quando a graça, quando Cristo ele me envolve, é impossível de eu gostar de viver na prática do pecado. É impossível de eu não gostar daquilo que o reino, que Deus, que Jesus gosta. É impossível, porque eu estou totalmente influenciado por Ele. Eu estou totalmente envolvido por Ele. Eu estou assim, ó, é uma mistura que não tem como mais, irmão, se separar. É como se eu chegar agora, pegar um pouco de café, pingar aqui na água. Vai ser uma mistura que não tem mais como separar. Todos nós que acreditamos que fomos alcançados por essa graça, nós estamos totalmente misturados, unidos com Cristo. E não tem como mais nos separar dele, irmão. Porque como foi cantado aqui, esse laço de amor nos abraçou. Fomos salvos por essa graça. A graça nos abraçou de uma tal maneira que esse amor influiu todo o nosso ser. Então não tem como mais eu querer me desvencilhar desse amor. Esse amor é maior do que tudo. Eu estava em trevas, agora eu enxergo a luz. Agora eu consigo ter a ótica de Deus. Como que Deus vê o mundo? Agora nós vemos também. Então não tem como. Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos como Deus vê. O mundo em trevas. Você também consegue enxergar o mundo em trevas. Você vê que o mundo precisa de Deus. Por quê? Agora você está totalmente influenciado por essa graça. Em Cristo Jesus. Acompanhe comigo em Romanos capítulo 6, por favor, irmão. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Olha o que diz, por favor. Por isso que eu falei, querido. Fiel é esta palavra. Essa palavra é fiel. E a gente vai ver agora. E o risco que nós corremos por não acreditar que essa palavra é fiel. Olha só capítulo 6 de Romanos, Romanos capítulo 6.
versículo 5 ao 7, olha o que diz. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, olha só, Cristo ele não foi ressuscitado pela glória do Pai? Olha o que o texto agora vai dizer. Assim também andemos nós em novidade de vida. Qual é a novidade de vida aqui agora que nós temos que andar? Porque nós morremos para o mundo, morremos pelas coisas do mundo, agora nós vamos andar em novidade de vida. Agora é uma vida nova. Aquela vida velha se passou, agora é uma nova vida. Agora eu começo a andar numa nova vida. Por quê? Porque eu fui sepultado com ele pelo batismo. Eu fui sepultado, nós fomos sepultados com ele. E agora nós andamos em novidade de vida. Versículo 5, por quê? Se fomos unidos com ele. Olha só, irmão. A união mística. Se fomos unidos com ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. Olha o que Paulo ele vai falar agora, irmãos. Para mim e para você. Agora nós não somos mais ignorantes nesse assunto. Porque olha o que o texto vai dizer. Versículo de número 6. Olha só. 6. Ó. Aí, ó. Sabendo isto. Eu e você não somos mais ignorantes. Porque nós agora estamos sabendo isto. Sabendo isto o quê? Que nós temos que andar em novidade de vida. Qual é a novidade de vida aqui que eu tenho que andar? Na minha razão, no meu intelecto? Não, segundo a palavra de Deus. É por isso que eu falo. Eu canso de falar aqui, irmão. Como que eu sei que eu estou andando errado? Segundo as minhas razões? Segundo a cultura brasileira? Segundo a cultura do meu bairro? Não, a palavra de Deus. Ela vai nos guiar. Como que o pastor tem autoridade na vida da igreja? O pastor tem autoridade na vida da igreja? Não! Quem tem autoridade na vida da igreja? A palavra de Deus. Então, se nós estamos agora sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, morte, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu já está justificado do pecado. Se eu morri para mim mesmo e vivo para Deus, eu já estou justificado dos meus pecados. Então, irmãos, morremos para a comodidade, para a vida fácil, para a vontade e honras mundanas. Se, pois, nesse sentido já morremos com Ele, viveremos aqui agora e ainda mais por vir na glória celestial. John Stott ele fala assim, olha, somente teremos parte na vida de Cristo no céu se anteriormente tivermos participação da sua morte na terra. Se nós morremos, nós viveremos. Se nós não morremos, não viveremos com Ele. Deixa muito bem claro o texto. Se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Qual é o significado desse viver aqui? O viver aqui, irmãos, significa estar com Ele, ter comunhão com Ele, deleitar-te nele, ser semelhante a Ele, amá-lo, glorificá-lo. Mas aqui, esse vivermos aqui, viveremos com Ele,
aqui ele vai ter o significado de acordo com nós entendemos o que é morrer. Na primeira frase aqui dessa oração, se já morremos, o que nós entendemos? Morte física, mártires, aí viveremos com ele para a glória. Agora, se a morte aqui é morte para o eu, para o mundo, nós viveremos com ele aqui nesta terra ainda, viveremos com ele, estamos unidos com ele, é uma união mística aqui com ele, viveremos com ele. Olha o que diz aqui, irmão, em João, no Evangelho de João, por favor. Olha a união mística aqui de novo aparecendo. Se morremos com ele, também viveremos com ele. Viver com Cristo. Cristo em você. Cristo em mim. Viver com ele. Olha o que diz João 14, por favor. 14. João 14, versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Olha só. Nos louvores, nós falamos que amamos a Deus. Somos impulsionados pelo louvor para falar que amamos a Deus. Mas aqueles que amam a Deus, guarda a sua palavra. Por quê? Entende que a palavra de Deus é fiel. Então guarda a palavra de Deus. Não guarda a palavra do homem, não guarda a cultura, não guarda nada disso. Guarda o quê? A palavra. Deus, Jesus está deixando muito bem claro aqui. Se alguém me ama, se você ama Cristo, se você crê que Cristo morreu pelos seus pecados, você vai guardar a sua palavra. Aí olha só, se eu amo ele, eu guardo a sua palavra, a união mística aí, ó. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele o quê? Morada. Irmão, que privilégio é nosso. Quando nós pegamos essa palavra, acreditamos que essa palavra é fiel, 100% que vai acontecer, guardamos a palavra, aí o que acontece? Nós somos amados por Deus, e Jesus fala, viremos para ele e faremos nele morada. Irmãos, é por isso que qualquer aflição da minha vida, qualquer coisa, eu não fico desesperado. Por que não? Por quê? Porque eu sei que quem habita em mim, irmão, é maior do que tudo. A gente não pode deixar que essa palavra que é fiel venha cair em descrédito quando a gente está passando por um momento difícil da vida. Não. Ela é fiel nos momentos bons e nos momentos ruins também. Mas ela é fiel. Por quê? Se nós amamos a Cristo e guardamos a sua palavra, ele habita em nós. Continuando o texto, versículo 12, se perseverarmos também com ele, reinaremos. Perseveramos nas perseguições, nas hostilidades, sem ser morto. Damos provas de que realmente pertencemos a Cristo e reinaremos com ele. Quando uma pessoa está sofrendo por todas as tribulações, um exemplo aqui, uma pessoa sofrendo igual Jó, mas não negando a Cristo, perseverando em ser fiel a Deus, reinaremos com ele. É por isso que ele falou, fiel é esta palavra. Acompanhe comigo aqui, irmão, Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 23. Capítulo 1, versículo 21 ao 23.
fiel a esta palavra. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se morremos com Ele, também viveremos com Ele. Colossenses 1, 21, olha o que diz. E vós outros também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pela vossa obra malignas. Olha só. No passado, nós éramos essas pessoas aqui, ó. Éramos assim, estranho, inimigo do entendimento. Andávamos nas obras malignas. Mas e agora? É o que o texto vai dizer. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santo, inculpável e irrepreensível. Olha o versículo de número 23, irmão. A perseverança está aí, ó. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O que Paulo está falando? Se nós permanecemos na fé, fomos alcançados outrora, mas se nós perseveramos na fé, é o que Paulo está falando. Aí sim. Qual é o sinal que a graça de Cristo me alcançou? Pela perseverança. O crente, irmão, ele não retrocede. Quando nós entendemos dessa palavra fiel, o crente não retrocede. Porque eu entendo que não tem como eu retroceder. Porque o próprio Paulo escreve: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso excelente de glória. E ele diz assim: Deus é fiel e não permitirá que vós sejais tentados além da vossa força. Então, se eu creio que essa palavra é fiel, eu não tenho como retroceder. Eu não tenho como retroceder, irmãos. O interessante é que Paulo está falando sobre a esperança do evangelho que ouviste. A pregação do evangelho. Olha o que Jesus ele fala, irmão, para os seus discípulos. Vamos abrir aqui em 24, Mateus 24. Mateus 24, versículo 9 ao 13. Olha o que diz. Acharam? Mateus 24, versículo 9, diz assim, ó: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, o quê? Que perseverar até o fim será o quê? Salvo. A característica, a identidade de um salvo é que ele persevera até o fim. E Jesus e Paulo ele continua: se perseveramos, se estamos firmados, perseveramos, aí vai falar assim: também com ele reinaremos. Olha o que Jesus ele prometeu aos seus 12 discípulos. Abre comigo em Mateus capítulo 19. Olha a promessa de Cristo, por favor. E depois a gente vai ver a promessa para a igreja também. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Olha o que Jesus ele prometeu aos 12. Mateus 19, 28, diz assim, olha:
Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso aí foi uma promessa para os apóstolos. Agora, olha a posição da igreja. Abre comigo em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Olha a posição da igreja. Então, vale a pena perseverar. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Olha o que diz, irmãos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar coisas mínimas? Olha outro ponto aí, olha. O mundo, e agora? Não sabeis que haveremos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Então, o que a igreja vai julgar quando reinar com Cristo? O mundo e os próprios anjos. Então, nós perseveramos com ele, vamos reinar. Vamos reinar a ponto de também julgar o mundo e os anjos. Mas aqui, irmão, entenda bem o que eu vou falar, pelo amor de Deus. Tem crente que acredita que a perseverança dele, ou por aquilo que ele suporta, ele vai alcançar salvação. Não é isso. A nossa salvação, ela já está garantida em Cristo Jesus. Por ela estar garantida em Cristo Jesus, eu persevero e eu suporto. Nós nunca vamos ser salvos por aquilo que nós fazemos ou por aquilo que nós somos. Não. Cristo nos salvou por amor. E por Ele ter nos salvado, e nós temos agora essa união mística com Ele, nós perseveramos e suportamos. E vamos reinar. Por isso que a soberania de Deus dá graça. E a nossa agora é perseverar e suportar as aflições. Até morrer por causa de Cristo. Até a morte por causa de Cristo. E é isso que nós lemos segundo algumas linhas da interpretação na primeira oração. Olha só, se perseverarmos, também com Ele vamos reinar. Vamos julgar o mundo, vamos julgar os anjos. Agora, a segunda parte da oração. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Ser infiel a Cristo sem arrependimento, irmão. O verbo aqui traduzido negar aqui, ele está no tempo futuro, tipo assim, se sempre negamos ou negaremos. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Eu estou aqui, nesse momento aqui, passando a impressão para vocês que eu estou perseverando. Mas se lá na frente eu negar Ele, Ele vai me negar também. Se eu negar Ele sem arrependimento, Ele vai me negar. O que eu estou falando aqui, claro, irmão, que não é uma pessoa que cai no pecado, que tropeça. Não é uma pessoa, irmão, que vai negar Ele por um tempo. Não, eu estou falando uma pessoa que nega e não volta mais se arrepender. Uma pessoa que nega. Uma pessoa que desonra o Senhor. Por causa das dificuldades, desonra o Senhor. Foi isso que Jesus ele falou na sua primeira parábola, que ele fala em Mateus. Primeira parábola em Mateus capítulo 13. Ele fala do semeador que saiu a semear. Caiu à beira do caminho, caiu nos pedregais e caiu também nos espinhos. É essa negação.
por um tempo firme, por um tempo tem pessoas que ouvem o Evangelho, mas logo ali aceita o Evangelho agora, mas daqui a pouco nega. Tem pessoas que passam um tempo nega, e tem outros que passam outros tempos nega. Essas pessoas, Jesus está falando que vai negar. Se eu perseverar com ele, eu vou reinar com ele. Agora, se eu negar ele, enquanto viver nesse mundo, ele vai me negar. É por isso que Paulo ele falou: fiel a esta palavra, Timóteo. Não pense, irmãos, que naquele grande dia Jesus vai tratar a gente como os belos filhos amados. Somos belos filhos amados. Se perseverarmos, se negar ele vai nos negar. Não podemos, irmão, negar Cristo. O que aconteceu com Pedro? Pedro negou a Cristo? Negou a Cristo. Mas qual foi a negação de Pedro? Uma negação temporária. Era um homem salvo? Era um homem salvo. Abre comigo aqui em João. Vamos abrir aqui em João rapidamente aqui. Em João, por favor. João, capítulo de número 13. A última noite de Jesus com seus discípulos. Olha o que Jesus faz. Quando Jesus vai lavar os pés dos apóstolos, versículo 9. João 13, 9. Olha o que diz. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, estáis todos limpos. Quanto aos mais, está o quê? Todos limpos. Ora, vós estáis limpos. Aí Jesus deixa muito bem claro, não todos. Mas acompanha o versículo de número 11. Quem é esse não todos aqui? Era Pedro? Não, era Judas. Pois ele sabia quem era o traidor. Os 11 já estavam salvos, estavam limpos. Jesus deixa isso muito bem claro. A queda de Pedro é a seguir depois dessa declaração. Vocês já estavam limpos. Aí no versículo 13, capítulo 13, versículo 36, é onde que vem. Não a queda, mas o aviso da queda. Por quê? Fiel está a palavra. Com o evangelho e com Cristo não se brinca, com a igreja não se brinca. Por quê? Fiel está a palavra. Fiel está a palavra. E o que aconteceu com Pedro? Pedro chorou amargamente, Lucas vai dizer isso. Pedro foi restaurado em João 21, ao ponto de ser um dos maiores pregadores da igreja primitiva. Mas foi um homem que, num período de tempo, tropeçou. O próprio Jesus, irmão, deu essa séria advertência. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 31 ao 33. O próprio Senhor Jesus advertiu. Olha o que ele diz. Mateus 10, 31. Diz assim, olha: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Por isso que Paulo está falando: Timóteo, fiel está a palavra. Vamos viver, vamos reinar, se morrermos, se perseverarmos. Agora, se nós negarmos ele, ele vai nos negar, Timóteo. Ele vai te negar, irmão. Se você não morrer para você mesmo, você não vai viver, você não está vivendo com ele. Se você não perseverar, você não vai reinar com ele. Se você negar ele, ele vai te negar, querido. Isso é coisa séria, irmão.
nós temos que olhar para nós, irmão, acordarmos enquanto é tempo. Porque fiel a esta palavra, quem está falando é o Deus que cumpre a sua palavra. Ele não vai ter mais a gente como inocente. Você está ouvindo o Evangelho. Não despreza o Senhor, não despreza a vida que Ele te deu. Não despreze, irmãos. E ele continua falando, irmão, nos alertando. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Alguns entendem que esse significado aqui dessa palavra infiéis aqui, se somos infiéis, está dizendo assim, olha, por mais inconstantes e infiéis que sejam os seres humanos, o amor de Deus continua inalterável. Alguns entendem desse infiel dessa maneira. Pessoas, olha o que eu vou falar agora, pessoas que utilizam dessa interpretação para justificar seus pecados, imaginando poderem transgredir os conceitos de Deus e ainda assim escapar por causa das fidelidades de Deus. Pessoas pegam esse texto e vão entender desses textos como eu sou infiel. Um exemplo, eu pequei contra a Michele. Aí a minha esposa vai falar, eu falo assim, não, mas Deus é fiel, a Bíblia está dizendo isso. Eu sou infiel, a Bíblia está dizendo isso. Mas não é esse o significado do texto. Você não pense, irmãos, que nós que conhecemos a palavra de Deus, ainda crente, vamos escapar ileso. Não vamos. Alex, você vai ser salvo, tudo bem, mas vai ter uma consequência. Vamos responder pelas nossas obras boas e obras más. E às vezes nós praticamos muito mais obras más do que obras boas, porque o nosso coração é enganoso. O teu coração é enganoso. O problema, irmão, é que a gente acha que nós somos bons e não somos, irmãos. O teu coração te engana, a todo momento ele está te enganando. A todo momento o meu coração ele quer me enganar, ele está me enganando. E eu tenho que me correr para as sagradas escrituras. Por isso que Paulo falou, tu, pois filho meu, fortifica-te na graça. Fortifique-te na graça. Mas quando nós lemos aqui, se somos infiéis, ele não está falando de crente. Ele não está falando de uma pessoa que morreu e que perseverou e que de repente no caminhar aconteceu o que aconteceu com Pedro. Não é esse o sentido da palavra. Quando ele fala que somos infiéis, significa aqui de fé salvadora. Está falando de um ímpio. Jesus está falando assim, ó, se somos ímpios, se somos ímpios, irmãos, abre comigo em João capítulo de número 3, por favor. Vamos ler 3 versículos aí no capítulo 3. Aqui não está falando de uma fé fraca, de uma fé não confiável. Aqui é episteu, que significa fé salvadora. Então, se somos ímpios, se não cremos em Cristo, olha o que acontece. João 3. Se não cremos em Cristo, olha o que diz. Capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Versículo de número 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Já está o quê? Julgado. Deus é fiel, julgado. O ímpio será julgado, irmãos. O ímpio que não crê em Cristo será julgado. Tem pessoas da minha família, se não for alcançado pela graça, se não se voltar para Cristo, será julgado. Porque fiel esta palavra. No versículo de número 36, olha o que diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, e que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, e sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. A ira de Deus. Por isso que Paulo ele falou, fiel a esta palavra. Vamos viver com ele, reinaremos com ele, ou seremos negados com ele, ou seremos julgados e condenados por ele. Os ímpios, os infiéis, que não têm essa fé salvadora, vamos ser julgados por ele. A fidelidade divina, irmão, é um maravilhoso consolo para os que creem, mas uma advertência muito séria para os que vivem como se ele não existisse. Religiosos, pessoas que escutam o evangelho hoje, mas amanhã está fazendo a mesma coisa que o mundo faz. Pessoas que ouvem o evangelho hoje, mas amanhã continua sendo escravo do pecado. É uma séria advertência para essas pessoas. Por isso que Paulo falou, fiel esta palavra, irmãos. No livro Santidade, J.C. Riley, ele fala assim, olha, para a gente finalizar: as tribulações sofridas pelo verdadeiro crente são incomparáveis com as tribulações reservadas para o ímpio após a morte. Um único dia no inferno será pior do que uma vida inteira a carregar a cruz de Cristo. Um único dia. Um único dia. É incomparável. O que nós estamos suportando agora, se essas pessoas que estão sendo julgadas e vão ser condenadas lá na frente, mas que nesse momento estão separadas de Deus, se eles pudessem, não sei se eu posso falar que eles voltariam, porque quem convence o homem é o Espírito Santo. Mas, irmãos, pare para pensar o que Paulo está nos ensinando, que ensinou a Timóteo, que está me ensinando, que está ensinando a vocês. Se morremos, viveremos. Se perseverarmos, reinaremos. Se negarmos, ele nos negará. Se somos infiéis, se somos ímpios, não cremos em Cristo, ele continua fiel. Por que ele continua fiel? Ele vai condenar essas pessoas. Essa é a fidelidade de Deus. Como que Jesus ele falou que vai salvar aqueles que creem, ele também falou que vai condenar aqueles que não creem. Você que está aqui nesta noite, nesta manhã, irmão, se volte para Cristo enquanto é tempo, mais rápido. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça, se volta para a graça de Cristo enquanto é tempo, porque fiel esta palavra. Fiel esta palavra. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos estar orando e vamos louvar um hino, amém? Senhor Deus,
Graças nós te damos, meu Pai, porque a tua palavra é fiel. E quando nós, Senhor, meditamos na tua palavra, Senhor, pela fidelidade que ela é, isso cria um temor em nós, Pai. Cria um temor não de medo, Pai. Pavor não de medo, Pai. Porque a tua palavra fala que o amor joga fora todo medo, meu Deus. Mas de reverência, de respeito, de acreditar que o Senhor é um Deus todo-poderoso que pode fazer muito bem. Tudo isso que o Senhor tem falado, Pai. E hoje nós ouvimos, Pai, a tua palavra, Senhor. Fiel é a tua palavra, e graças a Deus por isso, Senhor. Graças a Deus porque quando nós lemos e meditamos, nós sabemos que o Senhor zela para poder cumprir, Pai. A tua palavra, como diz Isaías, é como chuva, Senhor, que cai do céu, não pode voltar vazia, mas antes faz tudo o que lhe apraz, Senhor. Deus, e aqui estamos nós, Senhor, ouvindo a tua palavra, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia do teu povo, Deus. Ah, Senhor Jesus, chegará um dia, Senhor, chegará um dia que o Senhor vai condenar aqueles, Senhor, que te negaram. Chegará um dia que o Senhor julgará, Senhor, aqueles que não acreditaram em Ti, Senhor. Mas chegará também um dia, Pai, que aqueles que morreram, aqueles que perseveraram, viverão e reinarão contigo eternamente, meu Deus. Tenha misericórdia de nós. Olha para a nossa vida, Pai. Olha como que eu estou diante de Ti, Senhor. Olha, Pai, como que está, Senhor, o meu andar escondido, Pai, diante de Ti, Senhor. De repente escondido da minha esposa, da minha família, Pai, da igreja, Senhor, mas não estou escondido de Ti o meu andar. O meu pensamento, o Senhor esquadrinha, Deus, não tem como fugir, Pai. Não queremos, Senhor, ser condenado com o mundo, meu Pai. Nos salva, Senhor, nesta manhã, Deus. Transforma o nosso coração para nós vivermos em novidade de vida, meu Pai. Que nós possamos morrer para nós mesmos e viver para Ti, Senhor. Que nós possamos perseverar até o fim. Não porque somos fortes, mas porque nós buscamos a nossa força em Ti, Jesus. Nos ajuda, Pai. Desperta, meu Pai, os meus irmãos que ainda estão dormindo. Aqueles que ainda estão no sono profundo da alma, meu Pai. Desperta, Senhor. Acorda, Pai. Levanta, Senhor, essa pessoa que está prostrada, Deus. Tenha misericórdia, Pai. Não estamos aqui, Senhor, para passar o tempo, não, Senhor. Estamos aqui para buscar a Tua face, Senhor. E aquele que busca a Tua face encontra. Porque fiel é a Tua palavra e esta é a Tua promessa, meu Pai. Não deixe, Senhor. Não nos deixe, Senhor. Ainda que nós venhamos tropeçarmos, Senhor, não nos deixe, Pai. Não queremos ser condenados com o mundo, meu Pai.
Ah, Senhor Jesus, se tem pessoas aqui que não perseveram, Pai. Se tem pessoas aqui, Pai, que qualquer momento, Senhor, abandona, Pai, despreza, Pai, o Teu Evangelho. Ah, Senhor Jesus, cria na alma dessa pessoa uma âncora, para que essa pessoa possa ficar firme e ser inabalável, Pai, no Teu Evangelho, reconhecendo que o Senhor é tudo, Senhor, mais do que todos neste mundo, Pai. Nos ajuda, Senhor. Ajuda esse meu irmão a perseverar na fé. Ajuda esse irmão a morrer para ele mesmo. É a Tua palavra fiel, Senhor. Quantas pessoas, Senhor. Quantas pessoas, meu Pai, o Senhor vai negar naquele grande dia, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, vão chegar cheio das suas razões, das suas obras, diante do Senhor, falando que em Teu nome expulsou, em Teu nome profetizou, em Teu nome fez 1000 maravilhas. Mas o Senhor vai falar: não te conheço, apartai-vos de mim. Quantas, Senhor, quantas pessoas naquele grande dia, Senhor, vão tentar bater na porta, mas já é tarde demais. Ah, Senhor Jesus, que nós possamos levar a sério o Teu Evangelho. Tudo nesse mundo vai passar, mas a Tua palavra permanecerá, Deus. Os céus e a terra pode passar, Pai, mas nenhum tio vai passar da Tua lei, porque a Tua palavra é fiel, o Senhor Deus fiel. Tenha misericórdia de nós, meu Pai. Tenha misericórdia de mim, do Teu povo, da Tua igreja, Senhor. Desperta-nos, Senhor. É o que eu peço a Ti, Senhor, nesta oração. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, Pai. Porque precisamos, Senhor, buscar a Tua face, Pai. Precisamos, Senhor, respirar o Senhor, Pai. Morrer para o Senhor, Pai. Precisamos, Senhor. O apóstolo Paulo estava aqui, Senhor, preso, Senhor. Todos o tinham abandonado, Pai. Ele nos ensina, Pai, por mais que todos nos abandonem, o Senhor continua conosco. O apóstolo Paulo, ele nos ensina, Senhor, que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé, Pai. Que assim venha a ser cada um de nós, Senhor. Nessa batalha, nessa competição, nessa plantação, que nós venhamos ser assim, Deus. Nos ajuda, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Vamos estar louvando a Deus, irmãos. Tens os teus caminhos, tens teus
Glória a Deus, irmãos. Tenha um bom domingo, uma semana abençoada. Seja muito bem-vindo, tá bom, minha jovem? Qual é o seu nome? Seja muito bem-vindo, tá bom, Isabel? Alguém te convidou? Não, veio. Benção pura, seja muito bem-vindo, tá bom? Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos. Todos digam amém. Irmão, não esqueça de cumprimentar o irmão, amém?